gente, meu nome é Júlia Nunes e eu vou começar explicando sobre razões e proporções. Bom, toda razão é uma fração, ou seja, uma relação fracionária. Aqui embaixo vemos um exemplo de questão. Temos o quadrado verde de 2 cm e um quadrado laranja de 3 cm. A questão pergunta: qual a razão entre o quadrado verde e o laranja? Lembrando que nós estamos falando dos lados dos quadrados. Ele se refere primeiro ao quadrado verde e depois o laranja. Então, escrevemos a razão 2/3. E qual a razão entre o lado do quadrado laranja e o verde? Ele falou primeiro do quadrado laranja, então escrevemos 3 e depois o quadrado verde, sobre 2. Agora vamos entender o que é uma proporção. Proporção são duas frações que são iguais. Como podemos saber que as frações 1/2 e 3/6 formam uma proporção? Apenas vamos multiplicá-las em cruz-credo, ou seja, denominador dessa pelo numerador dessa e vice-versa. Ou seja, 1 vezes 6 precisa ser igual a 2 vezes 3. 1 vezes 6, 6. E 2 vezes 3 também é 6. Então, essas frações formam uma proporção. Aqui vemos outro exemplo. As razões 9/6 e 12/8 formam uma proporção. Então, como podemos saber se as razões 9/6 e 12/8 formam uma proporção? Vamos multiplicar no denominador com o numerador. Sendo assim, 9 vezes 8 precisa ser igual a 6 vezes 12. 9 vezes 8 é igual a 72. E 6 vezes 12 também é igual a 72. Então, a resposta é sim, formam uma proporção. Oi, meu nome é Selena e hoje eu vou explicar um pouquinho sobre a regra de 3 simples. Bom, a regra de 3 simples é uma ferramenta importante para a resolução de problemas com grandezas proporcionais. Eu separei aqui 2 exemplos para a gente resolver com regra de 3 simples. Bom, aqui temos: Lucas precisa ler alguns livros para o vestibular e notou que em 3 horas de leitura conseguiu ler 30 páginas. Caso ele mantenha esse mesmo ritmo, quantas páginas ele conseguirá ler em 6 horas? Bom, aqui nós colocaremos as horas, que são 3 e 6, 3 aqui e o 6 aqui. E aqui nós colocaremos as páginas, que são 70. E aqui embaixo a gente não sabe quantas páginas ele conseguirá em 6 horas. Então colocaremos aqui X. Vamos observar se essa conta é grandeza diretamente proporcional ou se é inversamente. Como, quantas horas a mais ele lê mais páginas, então significa que é uma grandeza diretamente proporcional. Então nós vamos multiplicar na diagonal o 3 vezes X e o 70 vezes 6. Vamos aqui. 3 vezes X é igual a 3X. 6 vezes 70 é igual. 70 vezes 6 é igual. 6 vezes 0 é igual a 0. E 6 vezes 7 é igual a 42. Então, vamos colocar o seguinte aqui. Vou colocar X é igual a 420 sobre 3, que é a mesma coisa de a gente estar dividindo. Vamos dividir então. 420 dividido por 3. 4 dividido por 3 não dá, então colocaremos 1 e sobrará 1. Vamos abaixar o 2, que fica 4, 0, abaixamos o outro 0, porque temos um 0 aqui, que vai ser igual a 140. Esse é a quantidade de páginas que ele lerá em 6 horas. 140. Agora vamos para um outro exemplo. Um atleta
velocidade constante de 8 km por hora, leva 50 minutos para percorrer um quarteirão. De passar a ser de 16 km por hora de forma constante, quanto tempo ele levará para percorrer esse mesmo quarteirão? Vamos colocar aqui 1 km por hora, que é igual a 8 e 16. E aqui vamos colocar os minutos. Ficará 50. E aqui x, porque não sabemos desse aqui. Aí vamos observar de novo se é uma grandeza diretamente ou inversamente proporcional. Como quanto mais a velocidade, menor os minutos, significa que isso aqui é uma grandeza inversamente proporcional. Então vamos multiplicar dessa forma. O 50 por 8 e o 16 por x. Ficará 16x igual a, e vamos multiplicar aqui, 50 vezes 8, que dará 400. Então, o mesmo esquema daqui, 16x é igual a 400, x é igual a 400 sobre 16, vamos dividir 400 por 16, que aqui vai dar 40 dividido por 16 vai ser igual a 2, que 2 e 16 é igual a 32, então vai sobrar 8. Vamos abaixar o próximo zero, que 80 dividido por 16 é igual a 5, que é igual a 80, e abaixando o próximo zero, dando o resultado de 25. Então, 400 dividido por 16 é igual a 25. E essa é a quantidade de minutos que ele percorresse o quarteirão com a velocidade de 16. 25 minutos. E bom, gente, essa foi a explicação de uma regra de 3 simples. Mais pra frente vocês vão ver o aprofundamento explicando sobre a grandeza diretamente proporcional e inversamente proporcional. Oi, meu nome é Isabelle Gomes e hoje eu vou falar sobre a regra de 3 composta. A regra de 3 composta é um processo matemático utilizado na resolução de questões que envolvem proporcionalidade direta ou inversa com mais de duas grandezas. Como fazer o processo de regra de 3 composta? Verificar quais são os tipos de grandeza envolvidas, são o primeiro passo. O segundo é determinar qual é o tipo de relação entre elas, direta, se é relação direta ou relação inversa. Efetuar os cálculos utilizando dados disponibilizados. E assim você consegue fazer o problema de regra de 3 composta. Agora, vou passar alguns exemplos para vocês. Júlia Araújo, sou aluna do 8º ano matutino e hoje eu vou explicar um pouco o que são grandezas diretamente proporcionais. Antes de começar a explicar o que são grandezas diretamente proporcionais, temos que saber o que são grandezas. Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido, como velocidade, tempo, comprimento, enfim, tudo aquilo que pode ser medido. Então, o que são grandezas diretamente proporcionais? Para entender como se resolve uma grandeza diretamente proporcional, vamos ter que observar o exemplo. Uma torneira de água enche um reservatório de acordo com a tabela. Aqui na tabela, ela mostra a razão do minuto que a torneira leva para encher o reservatório e a razão dos centímetros que são enchidos com a torneira. Ou seja, a torneira leva 15 minutos para encher 50 centímetros, 30 minutos para encher 100 centímetros e 45 minutos para encher X, que é um número que a gente não conhece, mas vamos descobrir. Então, primeiro eu vou realizar a razão de 15 e 30 e a razão de 50 e 100. Para ficar mais fácil, nós vamos simplificar. Tá? Aqui eu vou dividir por 15, que vai ficar igual ao meio. E aqui por 50, que vai também ficar meio.
Ou seja, dá para observar que conforme os minutos duplicarem, os centímetros também vão duplicar. Então, a partir daí, já dá para perceber que é uma grandeza diretamente proporcional, porque quando os minutos aumentam, os centímetros também irão aumentar. Agora, vamos fazer a razão de 15 e 45, 50 e x. Vamos usar a mesma tática que eu usei aqui em cima. Então, vamos simplificar aqui por 15, que vai ficar 1/3. E aqui por 50. Desculpa, aqui não dá para simplificar, porque o x é um valor desconhecido. Não dá para simplificar aqui 50x. Então, o que eu vou fazer? Eu vou realizar o cruz credo ou regra de 3, como preferir chamar. Como eu vou pegar o 30, que enche 6 centímetros, e o 45, que enche x centímetros. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar na diagonal, então vai ficar 30x igual a 45 vezes 100, que vai ficar 4.500. E aí eu vou passar o 30 para o outro lado, dividindo, o que vai ficar 4.500 dividido por 30, que vai ser igual a 150. Então, nessa conta dá para saber que x equivale a 150. Só que para tirar as dúvidas, vamos fazer outra conta de regra de 3, agora com 15. Vamos botar 15, que enche 30 centímetros, e 45 x centímetros. Vamos multiplicar na diagonal, vai ficar 15x igual a 4.000. X, vou passar o 15 dividindo. 4.000 dividido por 15 vai ser igual a 150. Então, já sabemos que x equivale a 150. Então, a gente vai voltar para a conta de razão. Vai pôr 150 aqui embaixo. E vai dividir por 50 para ver se também dá 1/3. E dá 1/3, ou seja, significa que em relação a 15 minutos, o tempo vai triplicar e a altura, ou seja, em centímetros, também irá triplicar. Ou seja, quando há o aumento do número dos minutos e dos números dos centímetros, significa que é uma grandeza diretamente proporcional. Espero que tenham gostado, é isso. Oi, meu nome é Nicole Victoria e hoje eu vou explicar para vocês as grandezas indiretamente proporcionais. E para explicar isso para vocês, eu vou usar essa tabela aqui que vocês estão vendo. Bom, vamos imaginar que você está indo de uma cidade para outra. E se você estiver indo numa velocidade de 30 km por hora, você vai levar o tempo de 14 horas. Se você for de 60 km por hora, você vai levar um tempo de 6 horas. E se você for de 90 km por hora, você vai levar um tempo de 4 horas. E de 120 km por hora, você vai levar um tempo de 3 horas. Você pode perceber que quanto mais velocidade, menos o tempo que você leva para chegar na tal cidade. Ou seja, quando uma grandeza aumenta, a outra diminui. Bom, agora eu vou exemplificar para vocês. 10 casas foram construídas por 20 pedreiros em 60 dias, em quantos dias serão construídas essas mesmas 10 casas com 40 pedreiros? Bom, a resolução é a seguinte, eu vou explicar para vocês. Como é uma grandeza inversamente proporcional, eu vou fazer uma multiplicação direta de 20 vezes 60 e 40 vezes x. 40 vezes x é igual a 40x, 20 vezes 60 é igual a 1.200. Mas eu não quero o valor de 40x, eu quero o valor de 1x. Então, eu vou ter que dividir 40 por 40, que dá 1x, e vou ter que dividir, que dá x, e eu vou ter que dividir 1.200, que dividido por 40, que dá 30. E esse aqui é o resultado da nossa conta. Conceito de proporcionalidade. Proporcionalidade é a relação de proporção existente entre duas razões.
podendo ser inversa ou indireta. Como assim? A indireta são duas grandezas são diretamente proporcionais, quando a variação de uma implica na outra, ou seja, duplicando ou reduzindo pela metade. A inversa são duas grandezas que inversamente proporcionais, quando o aumento de uma implica na outra, ou seja, dobrando uma grandeza a outra, ou triplicando uma grandeza a outra. O conceito de gráfico, representa de informações por meio de forma geométrica para facilitar a leitura dos dados. Exemplo: depois de 3 horas de viagem, com a metade da distância percorrida, podemos ver no gráfico que 2 horas corresponde a 200 km. Por isso, a gente quer saber 3 horas, com a 3 horas ele percorre o quilômetro. Por a gente vai fazer a regra de 3, aí depois o resultado a gente vai dividir, que vai dar 600 km.